Os atletas são uma parte da população e a população é muito maior do que a faixa que concentra atletas, especialmente os atletas mais conhecidos, atletas de alto nível e de alta performance, né? Os atletas, os esportistas profissionais, eles estão mais expostos a esses problemas do que a população em geral? Lembra que eu te falei do forno? Sim. O forno a 200 graus, que tem que estar aquecido para eu pôr meu bolo lá dentro, minha massa e esse bolo crescer. Então, o ambiente de um atleta de alta performance é esse forno aquecido a 200 graus. Ou seja, se esse atleta chega ali e ele já tem uma predisposição, ou seja, ele já tem questões genéticas, ele já tem uma história de vida difícil, ele já tem fatores de personalidade, pronto, agora a massa dele entrou no forno. O atleta de alto rendimento, ele está exposto quase que 24 horas a uma pressão, a uma questão ali por desempenho, né? E muitas vezes você ainda tem ali no entorno uma família com uma série de questões também que acaba trazendo aí esse aquecimento. Pessoas que são dependentes do desempenho desse profissional. Exatamente. Né? Dependentes financeiramente, emocionalmente e tudo mais. Tudo. Né? Você sabe que eu vivo me perguntando como é que esses atletas, especialmente, né, no futebol, suportam determinadas cargas, né? Hoje, em São Paulo, nós teremos a final do campeonato. E nós teremos um time que vai jogar num estádio onde estarão quase 50 mil pessoas gritando e xingando contra estes 11 jogadores, né? E muitas vezes eu já perguntei para atletas assim, como é que vocês suportam entrar na casa do adversário e se isolar daquele ambiente para poder trabalhar, para poder jogar o seu jogo. Claro. Se vai dar certo, se não vai dar certo, é outra conversa. Sim. E alguns deles me falaram que conseguem não ouvir nada. Que é uma coisa inacreditável. Para mim, inacreditável. Eu não sou especialista, sou apenas um cidadão, né? Sim. E falo, como é que um cara consegue entrar no estádio e tem uma gritaria contra ele, xingamento e tudo mais, né? É uma situação agressiva. Sim. Como é que consegue se proteger disso tudo? A gente chama isso de hiperfoco. O hiperfoco é quando você está tão concentrado aqui numa coisa que você está fazendo, aquilo é tão importante para você, ou você tem aquilo que a gente chama de motivação intrínseca. Aquilo ali lhe motiva tanto, faz tanto você querer estar ali, querer jogar, querer ganhar, que você abstrai o que está à sua volta. São pessoas gritando, são pessoas passando, são... Enfim, não importa o que seja. A psicologia chama isso de hiperfoco. Algumas pessoas conseguem desenvolver isso, seja porque tem uma predisposição também, genética para desenvolver isso, enfim. Ou porque estão tão motivadas intrinsecamente, ou seja, a gente tem a motivação intrínseca, que é aquela que vem de dentro, e a motivação extrínseca, que é algo que faz com que a pessoa esteja ali por alguma razão externa. Por exemplo, a motivação extrínseca universal se chama dinheiro. Quase todas as pessoas do mundo, elas vão se motivar externamente se você oferecer dinheiro para elas. Então, se você disser, olha, eu vou te pagar 10 mil reais para você fazer alguma coisa, muitas pessoas vão fazer aquela coisa. Por quê? Porque elas têm uma motivação externa. Mas, com o passar do tempo, se elas não tiverem uma motivação interna, ou seja, se não houver uma motivação intrínseca, aquele dinheiro vai entrar ali no orçamento da pessoa e vai deixar de ser importante. E ela vai se desmotivar para fazer aquele trabalho. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir ter uma motivação interna para fazer as coisas. Porque só a motivação externa não mantém. Você falou do forno, né? E das condições para que o bolo acabe... para que a massa acabe se transformando num bolo dentro de um forno, que é um ecossistema. Existe algum elemento dentro destes que compõe o bolo que pode ser mais forte do que o outro? Por exemplo, o estresse, né, numa partida ou num jogo, de um esporte qualquer, ou a pressão do patrocinador, a pressão da própria equipe, a pressão da torcida, a expectativa de uma nação nos Jogos Olímpicos, de uma final olímpica, né? Tem algum elemento que, no caso do esportista, pode ser mais pesado ou mais forte do que o outro? Isso a gente vai ter que avaliar no individual. A gente sabe, por exemplo, que tem alguns transtornos onde a carga genética é muito forte. Então, mesmo que a pessoa não tenha um ambiente, não tenha o forno, a chance dela desenvolver é muito alta. Por exemplo, a gente tem isso no transtorno bipolar, que é um transtorno de humor, onde a pessoa oscila entre um quadro depressivo e um quadro de euforia, que a gente chama de mania.
E a gente tem isso na esquizofrenia, que eu acabei de explicar, né? Que é um transtorno do espectro psicótico ali, onde a pessoa vai se desconectar da realidade. Então, esses 2 transtornos, por exemplo, têm uma carga genética muito forte. Agora, esses transtornos que normalmente a gente vê mais, inclusive em atletas, depressão, ansiedade, são transtornos que estão muito ligados ali ao ambiente onde a pessoa vive, onde a pessoa está inserida, enfim, tanto o ambiente familiar quanto o ambiente de trabalho. E aí a gente entra na questão do burnout também, que é uma questão que vem sendo muito discutida atualmente, até por conta da NR1, né, que vai entrar em vigor daqui a pouco. Então, esse ambiente invalidante, esse ambiente que pode ser adoecedor, e aí, dentro desse ambiente que você perguntou, né, a torcida, o patrocinador, a questão financeira, aí vai ter pesos diferentes para pessoas diferentes, entende? Cada um vai se sentir pressionado por aspectos diferentes. Então, pode ser que um jogador se sinta mais pressionado pela própria família, porque ele é a pessoa que sustenta toda a família. Então, ele vai se sentir mais pressionado por isso. Outra pessoa vai se sentir mais pressionado pelo patrocinador, porque, enfim, aquele patrocínio ali é muito importante e rende para aquele jogador especificamente uma parcela significativa do orçamento dele. Então, ele vai se sentir mais pressionado por isso. Então, assim, isso vai variar, né? Isso é muito individual e vai depender de como a pessoa se sente diante dessas situações. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça da Rebeca Andrade, nossa ginasta, né? Na hora em que ela vai fazer a sua exibição, né, nos últimos jogos, com toda a expectativa e, aspas, a certeza de todas as pessoas do Brasil de que ela iria ganhar. Né? Uma certeza que é só uma expectativa. Claro. Não passa de uma expectativa. Né? Imagina como é controlar todas as emoções, ter o foco naquilo que tem que ser feito e executar as manobras da maneira mais próxima da perfeição possível. Muito difícil. É uma montanha de desafios, né? Muito. E ela, inclusive, agradeceu a psicóloga dela, né? No final, ela fez uma coisa pública, assim, e ela falou, agradeceu a psicóloga que tinha ajudado ela a chegar até ali, porque, de fato, um atleta de alto rendimento, assim como no caso dela, não tem como você chegar numa situação dessa se você não tiver um apoio psicológico, se você não tiver um suporte. O próprio Ronaldo Fenômeno falou sobre isso. Talvez se lá em 1998, quando ele teve aquele problema lá e não entrou em campo... na final da Copa. Não sei se foi em 98, mas enfim, foi na Copa da França. Copa da final. Isso, na final da Copa. E ele falou já publicamente também, se ali naquela época a gente tivesse tido um acompanhamento psicológico, os jogadores tivessem... Talvez o destino tivesse sido outro, talvez o final... Talvez eu não tivesse tido aquilo que eu tive, que foi um pico de estresse ali, né? Um ataque de pânico, enfim. Algo que ele sentiu ali que ele não conseguiu, né? Que ele realmente desmontou ali. Então, assim, um atleta desse nível tem que ter um acompanhamento psicológico, né? É impossível chegar a esse ponto sem um acompanhamento. E, infelizmente, aqui no Brasil, até a própria seleção brasileira mesmo demorou muito, né? Para tomar essa decisão. Os atletas, né, relutavam. Se considerar... E mesmo porque sempre existiu um machismo brutal no futebol, né? E você imagina um atleta indo lá contar suas dores para uma moça. Chegou uma moça aí que quer que eu vá lá contar para ela meus dramas, minhas dores, meu sofrimento. Eu não vou, não preciso disso. Não preciso, exatamente. Exatamente. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.